beleza, deleite e prazer. Eu descreveria o livro do review de hoje com essas 3 palavras. Deleitando-se na Trindade é um livro do Michael Reeves e ele foi publicado pela editora Monergismo. Eu cheguei até esse livro depois de ter lido As Coisas da Terra. Se você não conferiu a resenha, já saiu aqui no review, eu vou deixar o link aqui nos cards. No As Coisas da Terra, o autor começa falando sobre a doutrina da Trindade. E eu vou admitir aqui para vocês que em vários pontos eu me perdi, tive que ler com bastante atenção, porque todo o meu conhecimento sobre essa doutrina se resumia muito, ele se restringia aos credos e às confissões. E credos e confissões são coisas maravilhosas, mas o propósito desse tipo de recurso não é te dar um conhecimento extenso sobre determinada doutrina, eles são um resumo. Sobre a doutrina da Trindade, eu tinha muito aquele pensamento que, por ser uma doutrina muito complexa, com bastante termos técnicos, somente teólogos e seminaristas deveriam estudá-la com profundidade. Mas ainda bem que Deus muda assim nossos pensamentos errôneos, e a primeira coisa que o Michael Reeves combate nesse livro é esse tipo de pensamento. Ele diz que não é pelo fato dessa doutrina ser complicada, ser um mistério, que nós não devemos estudá-la, porque, como eu falei, ela é uma doutrina central à fé cristã. E esse foi um tapa na cara que eu levei logo no início desse livro, porque ele combate muito esse pensamento. E, a meu ver, o objetivo principal desse autor é justamente esse: trazer a doutrina da Trindade para a centralidade aí da nossa fé e também nos fazer enxergar a nossa fé de uma perspectiva trinitária. Eu disse que eu poderia resumir esse livro com deleite, prazer e beleza, porque esse é realmente o sentimento, sabe? A gente aprende sobre várias coisas, eu mesma gosto de estudar bastante sobre cosmovisão, sobre a visão do cristianismo, sobre as mais diversas áreas, e esse tipo de conhecimento é muito bom, mas um conhecimento como o desse livro, como o da doutrina da Trindade, é um conhecimento sobre o próprio Deus, sobre o ser de Deus, e isso sacia a nossa alma. O título desse livro não poderia ser um título que coubesse melhor, Deleitando-se na Trindade, porque essa é realmente a sensação. Quando a gente aprende sobre quem Deus é, a nossa alma deleita-se no Senhor. O capítulo 1 desse livro tem um título bastante interessante, chama-se O que Deus fazia antes da criação. E eu achei legal porque quando a gente pensa sobre Deus, a gente pensa em Deus como Criador, a gente pensa em Deus como aquele que nos salvou, que nos redimiu, como aquele que nos sustenta. E isso, claro, são pensamentos maravilhosos. Mas é interessante que nesse capítulo ele vai falar da comunhão e do amor que sempre existiu entre a Trindade Santíssima. E é legal porque nós vamos pensar sobre Deus de uma perspectiva completamente apesar de nós, sabe? É bastante interessante ter essa visão. E linka, inclusive, com o tema do 2º capítulo, que se chama A Criação, quando o amor de Deus transborda. Depois que a gente aprende sobre o amor e a comunhão ali entre as 3 pessoas da Trindade, a gente passa a enxergar a criação de um ponto de vista muito mais colorido, sabe? Porque uma coisa é a gente pensar que Deus criou todas as coisas, isso é maravilhoso, mas quando a gente pensa que a criação foi um transbordar desse amor e dessa comunhão que já existia entre a Trindade e que Deus quis compartilhar esse amor e essa comunhão com criaturas, Ele quis que nós fizéssemos parte desse nível de comunhão, isso é maravilhoso, isso alarga assim a nossa visão sobre a criação e nos faz realmente glorificar a Deus, nos deleitarmos mais nele. Nesse capítulo da criação, ele dá um enfoque a Deus Pai, e a partir daqui ele vai focar em cada capítulo numa das pessoas da Trindade. Mas o interessante é que em momento algum ele deixa de lado as outras 2 pessoas. Uma coisa que a gente vê bastante hoje em dia, um erro que a gente vê bastante hoje em dia é igrejas ou estilos de culto que só focam em uma das 3 pessoas da Trindade, como se Deus fosse monopessoal. No livro inteiro, ele combate essa ideia de nós tratarmos Deus como se fosse monopessoal. A gente vê igrejas que enfatizam o Espírito Santo, igrejas que enfatizam o Deus Pai como Pai amoroso, sendo que o nosso culto tem que ser trinitário, tem que ser a um Deus triuno. E por isso é interessante que a cada capítulo ele foca numa pessoa, mas ele fala como a Trindade age em cada aspecto. Para falar sobre o Deus Filho, ele fala sobre a salvação, e para falar sobre o Espírito Santo, o subtítulo se chama O Espírito que Embeleza. E foi um dos capítulos que eu mais gostei, porque ele fala como o Espírito
arrebata o nosso coração de volta, conquista o nosso coração de volta, o nosso coração caído, pecaminoso. E ele fala bastante das nossas afeições e como nossas afeições são restauradas em Deus. E uma coisa bastante interessante é que o autor se utiliza de alguns quadros, de alguns recursos. Durante todo o livro ele usa esse tipo de quadro para nos dar alguns dados históricos. Ele fala sobre a doutrina da Trindade de uma perspectiva histórica, de personagens de história da igreja importantes no desenvolvimento dessa doutrina. Ele fala dos ataques que a doutrina da Trindade sofreu no decorrer da história. Então esse tipo de recurso é muito legal, porque nós temos muito mais fatos, muito mais informações sobre a doutrina da Trindade. Eu super recomendo esse livro, tanto para você que manja super de doutrina da Trindade, que já é bem experimentado nessa área, porque esse livro é simples, mas ele realmente te leva a ter prazer, a ter deleite na Trindade Santíssima. E se você não conhece, estuda pouco, sabe pouco sobre a doutrina da Trindade, eu também te recomendo bastante esse livro, porque a linguagem dele é bem fácil, bem clara, você vai conseguir entender tudo que tem aqui, não tem nenhum termo difícil. Então esse livro é um livro excelente para você que quer introduzir os seus estudos sobre a doutrina da Trindade. Um último ponto interessante que eu gostaria de comentar é que durante todo o livro o autor faz muito um contraponto ao islamismo, porque, como eu falei, ele nos apresenta razões de por que o nosso Deus não pode ser monopessoal. Então ele faz muito esse contraponto. É um livro interessante até mesmo se você quer evangelizar muçulmanos. Ele vai te dar recursos para falar por que nosso Deus é distinto, por que o nosso Deus é diferente, e ele vai dizer por que isso é muito maravilhoso. Eu espero que você tenha gostado do review de hoje. Se você tiver gostado, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Compartilhe também esse vídeo com seus amigos para que ele possa conhecer o conteúdo aqui do review. Tem resenhas novas toda semana. É isso, Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.